Gálatas, capítulo 1, verso 6. Quem está comigo? Diga amém. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que quer dizer maldito. Assim como dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que vos receberam, seja anátema. Verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quando ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar ao seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aí. Espírito Santo, fale conosco. Revela-nos tua vontade, porque a tua vontade sempre é boa, é perfeita, é agradável aos nossos corações. Vem, Espírito, vem e toca os nossos corações e nos desperta, verdadeiramente nos desperta, para vivermos não segundo o nosso querer, mas segundo o teu querer em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Aos Gálatas, Paulo está escrevendo uma carta onde ele defende a permanência no Evangelho de Cristo. A preocupação de Paulo agora na carta aos Gálatas é não desvirtuar a mensagem do Evangelho que ele recebeu de Jesus. A preocupação de Paulo é manter fidedigno a palavra, não mudando uma vírgula sequer.
A própria Bíblia chega a nos orientar e nos advertir sobre tirar ou acrescentar qualquer coisa no Evangelho. A Bíblia nos orienta desta forma, e Paulo agora tem esta preocupação. Uma preocupação que surge porque muitos outros começam a falar do Evangelho, mas ao falar do Evangelho, eles começam a viver um Evangelho adaptado à sua realidade. O Evangelho não pode ser adaptado. O Evangelho precisa ser único, é um só. Não dá para adaptar o Evangelho. Nós adaptamos a cultura, nós adaptamos os costumes, nós adaptamos a região. Tem região que você pode fazer de uma forma, de outra. Brasil, então, que é imenso, né, Maurício? Gigantesco, e as culturas mudam, e os costumes mudam de região para região. Isso é adaptável, o Evangelho não. Então é importante entendermos o que nós podemos adaptar, o que nós podemos mudar e o que nós não podemos mudar. Paulo está preocupado com isso, porque ele está indo pregar agora aos gentios. Ele sai da esfera ali do judaísmo, de Israel, e vai pregar em Corinto, em Gálatas, nas regiões da Grécia, em tantos lugares. E agora ele está levando com a responsabilidade de entrar em um lugar diferente, mas manter o Evangelho vivo e verdadeiro. E o nosso ponto é esse. Nós precisamos entender que nós vamos entrar em muitos lugares diferentes, em culturas diferentes, em casas diferentes, em conviver com pessoas diferentes. Mas o Evangelho que nós carregamos, ele não pode ser corrompido pelo lugar que nós estamos. O Evangelho que nós cremos e que nós recebemos de Jesus, ele não pode ser mudado porque eu estou agora em um local diferente, em uma cidade diferente, em uma cultura diferente, em uma empresa diferente, com pessoas diferentes. Eu preciso manter o Evangelho. Eu preciso manter aquilo que eu recebi do Senhor. Lembra que nós falamos na semana passada? Paulo declarou aos coríntios, disse: aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou entregando. Eu não posso permitir, diante da cultura deste mundo, diante das adaptações ao Evangelho que muitos fazem, que o Evangelho que nós temos recebido seja alterado. Pelo contrário, nós precisamos ser guardiões do Evangelho, defensores da palavra de Deus. Paulo está fazendo exatamente isso, uma defesa enfática da palavra de Deus, quando ele começa dizendo assim: olha, ainda que nós mesmos, ele olha para ele e para os apóstolos, ainda que nós, porque eles eram as lideranças da igreja naqueles dias. Eles, ainda que nós, as lideranças, ele está dizendo para a igreja, e nesse contexto para toda a igreja, doutrinariamente, ainda que os líderes se levantem e preguem outro evangelho, vocês não devem seguir. Ele vai além, Maurício, ele vai dizer: e ainda que um anjo desça do céu e ensine outro evangelho, vocês não devem seguir, porque isto é maldição. É muito comum hoje, a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Eu conversava com alguns pastores essa semana, numa reunião que nós estávamos tendo em Sorocaba, e nós falávamos exatamente sobre isso, sobre a adaptação, sobre as pessoas seguirem não o evangelho, mas seguirem o carisma. Não seguirem o evangelho, mas seguirem a apresentação. Seguirem aquilo que está sendo apresentado, seguirem aquilo que está sendo como quase que um entretenimento. A igreja de Cristo não é um entretenimento. O culto não pode ser um entretenimento. O culto tem que ser bacana, tem que ser gostoso. Nós entendemos a necessidade de ter uma boa liturgia, de ter uma boa comunicação, de entregar o evangelho de uma forma prática. Óbvio que nós não vamos ficar aqui como na época do Zagaia, né? Sem luz. Até deu para dar uma adaptada, né? Porque é ruim, né? Nós temos toda uma estrutura. Isso é uma coisa, mas a essência, ela precisa ser mantida. Quando você entra por estas portas para ficar 1h30 aqui dentro e sai sem nada te confrontar, sem nada mexer com você, sem nenhuma análise
criteriosa, não da vida alheia, mas da sua própria vida, o Evangelho não surtiu nenhum efeito em nós. O Evangelho precisa ser transformador. O Evangelho precisa transformar. O Evangelho é sobre transformação de vida. O Evangelho não é sobre transformação financeira, como muitos acham que eu vou ir para a igreja lá e a vida financeira. A vida financeira é consequência de uma vida debaixo de um propósito de Deus. Queridos, entenda isso definitivamente. Quando eu estou vivendo debaixo do propósito de Deus, quando eu estou vivendo debaixo da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina no clássico texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: eu busco a Deus em primeiro lugar. Ou seja, eu coloco os princípios da palavra de Deus na minha vida, eu coloco o Evangelho na minha vida, eu coloco a palavra viva em prática na minha vida. E aí a Bíblia vai dizer: e todas as coisas começam a ser acrescentadas. Quando eu estou vivendo o Evangelho, é natural, as coisas começam a acontecer na minha vida. Deus começa a mudar a minha sorte. Deus começa a transformar aquilo que estava amarrado, vai sendo desamarrado. A porta que estava fechada vai sendo aberta. Mas não porque eu estou buscando a porta aberta, eu estou buscando o Senhor. E por consequência de buscar o Senhor, Ele vai abrindo as portas, Ele vai fazendo o extraordinário, Ele vai transformando a nossa vida. Em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo o Evangelho de Cristo viverão também todas as suas promessas. Em nome de Jesus, quem recebe esta palavra, glorifique ao Senhor por ela. O segredo está aqui: viver o verdadeiro Evangelho, que nunca foi sobre um mar de rosas. Lembra que Jesus disse, Natan? Quem quiser. Então há uma prerrogativa de escolha, livre-arbítrio. Jesus disse: quem quiser vir após mim. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Depois que ele disse: quem quiser vir após mim, faça o que, Alexandre? Não. Primeiro ele fala: negue. Sabe o que é negar, Stephanie? Renúncia. Evangelho, Rafa, é sobre renúncia. O Evangelho é sobre renúncia. Para que ele se tornasse o Filho de Deus, para que ele se tornasse, morresse na cruz como Filho de Deus e recebesse toda a autoridade no céu e na terra, qual foi a primeira coisa que Jesus teve que fazer? Tem alguém que está comigo aqui? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez para morrer na cruz e receber a autoridade, toda a autoridade no céu e na terra? Renúncia. Renunciou o quê? O seu lugar de filho. E se despojou e renunciou o trono, e renunciou o céu. A renúncia, há um poder muito grande na renúncia. Nós estamos vivendo um evangelho adaptado, um evangelho de graça sem renúncia. É o evangelho da graça, onde se me faz feliz, está tudo bem. O importante é ser feliz. Quem foi que disse isso? O evangelho é renúncia. E ninguém quer renunciar nada mais hoje em dia para viver o evangelho. Porque Deus é bom. Deus é bom. A bondade do Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o evangelho requer de nós renúncia. Todos os dias. Se eu não renunciar, se eu não estiver pronto para fazer renúncias, como é que eu posso viver o evangelho? Paulo assume uma posição diante de Deus e ele vai, para se tornar o apóstolo Paulo, ele vai renunciar todas as suas confissões de fé. Ele vai renunciar tudo que ele aprendeu a vida inteira. Nós lemos até o versículo 17, e ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer exatamente isso. Eu fui ensinado a defender um judaísmo, uma religião. Eu persegui muitos em nome da minha religião, pelo zelo. Mas agora eu estou renunciando a esta fé
me foi ensinada? Porque eu conheci a Cristo. Porque eu recebi do Senhor. Então ele renuncia a sua tradição. Ele renuncia toda a tradição que ele havia crescido. E hoje é difícil as pessoas, elas têm dificuldade nessa renúncia da religiosidade, da tradição da religião. Que ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vovó era assim. E ela tem dificuldade com a renúncia. Tem que renunciar. A renúncia libera Paulo para se tornar o grande apóstolo da igreja. Muitas coisas que nós queremos viver nesses dias vai requerer de nós renúncia. Renúncia do tempo, renúncia dos prazeres momentâneos. Pessoas que querem viver grandes coisas na sua vida vai precisar renunciar aos prazeres momentâneos. A renúncia nos coloca numa posição privilegiada para receber, que vai te colocar numa posição de receber as promessas. Sem renúncias, sem promessas. Cutuca alguém do lado e fala assim: sem renúncias, sem promessas. Lembra quando você estava construindo uma casa? A sua primeira casa. E aí você estava construindo a casa, e quando no período da construção, a gente acaba renunciando o restaurante. Era tão bom um restaurante, não é? No período da construção, a gente acaba renunciando uma viagem. Olha, e você conversa com a família: ó, pessoal, a gente não vai viajar esse final de ano, porque na fase do telhado, então nós vamos renunciar à viagem para colocar o telhado. A renúncia libera a promessa. Há pessoas que querem viver algumas coisas na sua vida, mas não querem renunciar nada. Vai ter dificuldade, vai atrasar o cronograma que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, porque não consegue renunciar. Aos jovens que estão aqui, como este mundo que perdeu a sensibilidade, a pureza, e banalizou a vida sexual de uma forma assim tão grotesca. Aos jovens, quando a igreja ensina a renúncia da prática sexual no ambiente do namoro, para que você viva uma prática sexual abençoada no ambiente do casamento. É uma renúncia que você faz na juventude para viver o melhor tempo de uma relação pura, santa, abençoada, e um casamento duradouro. Um casamento duradouro. As pessoas não têm a dimensão de como isso faz a diferença. Mas nós não estamos dispostos mais nem a pregar, porque é tipo de pregação que já não agrada. É o tipo de pregação que já não... A pregação da renúncia não agrada. E aí, Paulo está preocupado. Olha a preocupação de Paulo lá atrás aos Gálatas. Ele está dizendo assim, ó: admira-me. É quase uma indignação, Márcia. Ele fala: admira-me, põe o texto aí, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado que vocês já pararam de renunciar, que vocês já pararam de viver os ensinamentos de Cristo, que vocês já pararam. Meu irmão, só vai ter um casamento duradouro quem renuncia. Só vai ter viver as promessas de Deus quem renuncia. Então ele vai dizer: negue a si mesmo. E depois ele vai dizer o quê? Aí sim, Maurício, tome a sua cruz. Ou seja, vai ter dificuldades. Eu não posso vir aqui com o evangelho adaptado a hoje. O que está no auge não é mais a teoria da prosperidade, mas é a teoria da autoajuda. Hoje os púlpitos se encheram da teoria da autoajuda, do evangelho de Augusto Cury. Você é lindo, você é maravilhoso, você é a estrela, você é a última bolacha do pacote, você é a Coca-Cola do deserto, então tudo vai dar certo. Você não é lindo. Olha para o Ramon, por exemplo. Você não é maravilhoso.
Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, ela estava lascado. Você nem é tão legal assim. Fala por mão do lado, ó. Você nem é tão legal assim, viu? Não se empolga. É. Mas não está na moda, né, Li? Não está na moda. Aí Jesus vai dizer: tome a sua cruz, tome as suas dificuldades. O evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho que não quer mais a cruz. Silvia, as pessoas não querem mais a cruz. É um evangelho que não quer mais, pastor Eliseu, carregar a cruz. Jesus está dizendo: tome a sua cruz. Quem quiser, é prerrogativa, querer. Quando há uma prerrogativa do querer, nós precisamos assumir a autorresponsabilidade. Aquilo que eu estou vivendo hoje é consequência das minhas escolhas de ontem. Vou repetir isso. Aquilo que eu estou vivendo hoje é o resultado das minhas escolhas de ontem. Não tenho o que fazer. É uma prerrogativa. Eu escolhi viver, eu escolhi casar com você, eu escolhi trabalhar nessa empresa, eu escolhi estudar ou não estudar. Eu não tive a oportunidade. Teve. Às vezes deixou passar. Aqui teve. Às vezes eu observo algumas coisas que eu deixei passar na minha vida, João. Falo, puxa vida, aquele negócio que eu deixei passar, agora já foi. Não tem problema. Eu oro para Deus: Deus, me dá uma oportunidade de novo. Agora eu estou mais esperto. Agora eu já estou mais ligado. Já passou também. Não adianta ficar chorando do leite derramado. Já foi. O que nós precisamos é estar atento. Eu vou falar muito sobre isso no Café e Fé essa semana. Não perca o Café e Fé essa semana. É muito importante isso, gente. Nós estarmos ligados pelo Espírito Santo de Deus. A conexão espiritual, ela nos faz ter essa percepção de que evangelho é renúncia, evangelho é cruz. Não existe evangelho sem cruz. Então não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem dor. Não existe evangelho sem sofrimento. O que nós queremos? Um evangelho de prosperidade, mas que não haja renúncias nem cruz. Um evangelho de graça, mas que não haja arrependimento. Um evangelho de liberdade, que não haja santidade. Não existe. Se alguém pregar um evangelho diferente desse, Paulo está dizendo, é anátema. A liberdade está condicionada à santidade. Como assim, pastor? Todas as coisas me são lícitas. Liberdade. Sim ou não? Liberdade. Aí vem a santidade. Mas nem todas me convêm. É lícito? É. Você pode fazer? Pode. Convém? Não. E se eu quiser fazer, eu posso? Pode. Tem uma coisa que me irritava na escola. É quando eu sempre fui crente, né? Me irritava a pessoa chegar pra gente e falar assim: mas você não pode fazer isso porque você é crente. Uma raiva que eu tinha. Se eu quiser, eu posso dar um murro na sua cara. Mas não me convém. Não me convém, né? Eu sei o que convém e o que não convém. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o Evangelho e nós sabemos o que convém e o que não convém. Não é? Você sabe o que convém. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. Vontade, irmão, vontade de dar na cara de alguém não é pecado. Pecado é dar na cara da pessoa. Quem já teve vontade de dar na cara de alguém, diga misericórdia. Vocês são maldosos, hein? Violentos vocês, não? Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar bravo, irmão. Não é pecado ficar bravo. Pecado é o que você faz quando está bravo. Não é pecado, a gente fica bravo. Jesus ficou bravo. A Bíblia diz que Jesus chega no templo, a turma está lá fazendo uma algazarra na porta do templo, vendendo, bugiganga, tudo lá na porta do templo. Jesus ficou louco da vida. Expulsou tudo eles de lá. Então não tem pecado em estar bravo. Outra coisa que não é pecado ficar cansado. Eu estou cansado. Não é pecado estar cansado, irmão. Está cansado, descansa. O problema é que tem gente que vive cansado, né? A vida dele é uma canseira só. Na verdade nem é cansado, é um bicho preguiça, né? Está cansado, descansa.
Descansa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para frente. Não há nenhum pecado nisso. O evangelho tem que ser bem claro para nós. O evangelho de prosperidade passa pelas renúncias que nós fazemos. O evangelho da graça passa pelo arrependimento. Então nós pecamos sim, nós falhamos sim, mas nós nos arrependemos. E arrependimento é mudança de rota. Mudança de rota. Quando eu peco, e eu peco, você peca, nós pecamos. Não há problema nenhum nisso. O problema é viver no pecado. O arrependimento, ele faz aquilo que nós gostamos de chamar de conversão. Eu me converti. Quando a pessoa ela insiste nos mesmos erros, Lúcia, quando a pessoa ela está nos mesmos erros, é sempre o mesmo pecado, ela não precisa de arrependimento, nem de perdão. Ela precisa de libertação. Então você está preso. De repente a pessoa está presa num pecado, qualquer pecado, qualquer um. Está preso na mentira. Ela mente. Está preso no engano, está preso nas mágoas. Está preso naquilo. Está preso numa frieza espiritual. Então ela não precisa de perdão. Ela precisa começar a orar a Deus. Ele vai dizer: Senhor, me liberte. Me liberte. Me ajude a vencer este pecado. A oração é essa, a oração de libertação. Porque a gente acha que libertação é só de possessão maligna, possessão espiritual. Essas possessões, o diabo, ele continua existindo, viu? O diabo, só que ele muda estratégia. Essa questão da possessão maligna, você percebe que já não é mais tão comum assim. Falávamos ontem, né, Maurício? Eu e o Maurício crescemos numa igreja que, meu Deus do céu, a gente entrava na igreja, caía uns 20 demônios. Acho que tinha mais demônio que gente naquela igreja. É verdade, gente, vocês brincam, mas é verdade. Hoje eu não tenho, graças a Deus, né? Não tem a possessão. Pior do que a possessão ali, eu acho que a possessão maligna é mais fácil de identificar do que a influência maligna. A influência maligna é pior. É silenciosa, é como um câncer. É silencioso. É na mente. É no coração. Então a pessoa está aqui olhando para mim, belo, bonito, maravilhoso, mas o coração está concordando com nada. Está repreendido. Está com a mente cauterizada. Mas a pessoa está aqui, está ouvindo, mas não está ouvindo. Ela tem uma opressão maligna na mente. Ela está ouvindo. E ela ouve uma coisa e entende outra. Já percebeu isso? Tem gente que ouve uma coisa e entende outra. Ouve uma coisa e entende outra. O pastor está lá falando: venha, se reconcilie com a sua esposa, com o seu marido. Ela chega: não, a palavra veio comigo, falou para me largar de você. O que está acontecendo? Estou falando grego? O pastor está falando: perdoe o seu irmão. Não, o pastor falou para mim matar você. É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. Há uma inversão na mente, é um ataque na mente. A pessoa, e a Bíblia fala sobre isso, sobre a mente cauterizada. A pessoa enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave que está nos seus olhos. A Bíblia fala isso. Ela não enxerga. Isso é muito pior. O evangelho verdadeiro, ele vem para nos libertar. Ele vem verdadeiramente para fazer esse tempo na minha vida de graça que me leva ao arrependimento, de liberdade que me leva a uma vida de santidade. Eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Quando as pessoas dizem: na igreja evangélica não pode aquilo, não tem liberdade. Muito pelo contrário, aonde não tem liberdade? Aonde não tem liberdade é onde a pessoa está viciada nas drogas, que ela não consegue sair de jeito nenhum. É onde ela está viciada no cigarro. É onde ela está viciada na pornografia, que destrói o seu relacionamento, o seu casamento. É aí que não tem liberdade. Aonde há uma prisão verdadeira é isso. Aí ela vai para a clínica, vai para a recuperação, vai para a terapia, vai não sei para onde, mas ela está presa naquilo.
Jesus é aquele que liberta. O Evangelho é aquele que liberta e te convida a viver em liberdade pelas suas escolhas. Ninguém vem aqui amarrado, obrigado, oprimido, e vai sair daqui para ouvindo o que está sendo pregado do Evangelho, para ter uma vida pior. Não. Nós escolhemos viver o Evangelho para ter uma vida melhor. As consequências, e eu gosto de fazer esta análise, ainda que o Evangelho, que Jesus não fosse o Filho de Deus, não tivesse nascido de Maria, da Virgem Maria, morrido e ressuscitado, ainda que ele fosse um homem comum, o que se pregou, se colocado em prática na nossa vida, ainda assim já valeria a pena. Mas nós cremos que ele é sim o Filho de Deus, nasceu de Maria, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Só quem vai fazer parte desta igreja? Acredito nisso. Este Evangelho que muda a minha vida, que mudou a minha vida, que quebra maldições. Paulo está dizendo assim, não aceite um outro evangelho. Este evangelho seja maldito. A adaptação do Evangelho é maldição. Nós defendemos o Evangelho não para agradar aos homens. Veja que ele vai dizer no versículo seguinte aqui, no versículo 11, versículo 10, porventura procuro agora o favor dos homens. Irmão, eu não posso vir aqui, de repente, a Silvia não gosta que fale desse tema, então eu vou mudar aqui porque ela não gosta. O Evangelho não dá para ficar grato, irmão. Não dá. Tem que ser pregado. Quanta gente já saiu da igreja dessa aqui que a gente pastoreia? Não fala para a gente, mas fala para os cantos. Saí porque não gostei daquilo que o pastor falou, daquilo que o pastor fez, daquilo que foi pregar. Gente, irmãos, nós estamos aqui com o pastor, a gente quer agradar todo mundo, a gente quer tratar bem todo mundo, no que diga respeito a relacionamento. Mas o que diga respeito ao Evangelho, não dá para me mudar. Não dá para mudar. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu preciso mesmo casar? Porque a gente já está junto, tanto tempo, você precisa casar, irmão. É o Evangelho, não sou eu. Você precisa casar. Mas não precisa, é só um papel. Precisa, irmão, vai lá e casa. Custa, o que custa? Vai lá, resolve isso. Teve um que eu falei isso, foi embora da igreja. Foi para outra que não precisa casar. Então, mas não dá. Eu tive uma vez lá em Santa Terezinha, lá em Santa Terezinha isso. Teve uns diáconos lá que ficaram viúvos. Ficaram viúvos. Podem casar. Com viúvo, casa de novo, está tudo certo, tudo bem. Só que tem um problema, Rafa. Se eles casassem, ambos perderiam a pensão por morte. Aí eles vêm, então, pastor, veja bem. Cria uma adaptação ao Evangelho. Nos tempos de Jesus, começa assim. Não tinha cartório. Então quer dizer o quê? A teoria, eu adoro as teorias. Não precisa ir lá no cartório fazer papel, porque se a gente fizer esse papel, nós vamos perder. Irmão, pelo amor de Deus, não dá para me adaptar aqui. E gente que eu gosto, gente boa, gente gosta da pessoa. Você está entendendo? Mas por mais que eu gosto de você, Maurício, não dá para me adaptar, para me fazer uma... Então veja bem, deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Eu vou... nem se eu fosse o Xandão, irmão. Nem o Xandão consegue mudar a Bíblia. Você pode não viver. E aí você vai anulando as promessas. Você vai retardando as promessas. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo, diga amém. Agora, eu não vou julgar ninguém, condenar ninguém, mas eu tenho o compromisso de falar o que é a palavra, o que é a orientação da Bíblia. Você vai ajustando sua vida. Irmãos, o Evangelho é assim, é ajustando a vida. Você vai olhando para a palavra e dizendo assim, eu vou ajustar isso aqui na minha vida.
E não é um dia, é todo dia. Fugiu. Jéssica e Alex. É todo dia. Todo dia, Paulinho. Eu vou ajustando a minha vida, eu vou arrumando. Todo dia. Eu estou no Evangelho desde sempre. E eu ainda estou ajustando a minha vida. Lembra que nós somos o que de Cristo mesmo? A noiva, não é isso? Nós somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós estamos aqui na igreja de Cristo, como igreja de Cristo, nos preparando para o encontro com o noivo. Quem já casou aí de noiva, teve o dia de noiva, diga graças a Deus. Não é bom? Dia de noiva, você fica lá sem fazer nada, com as pernas para o ar, recebendo massagem, etc. Né? A Patrícia fazendo a sua unha, mexendo no cabelo, maravilhoso. E o noivo se lascando com os boletos, como que eu vou pagar isso, como que eu vou pagar aquilo. O noivo é assim, né, pastor Ramon? O noivo fica com os boletos e a noiva fica lá, só se divertindo. Faz parte do jogo, né? Veja, nós somos a noiva. Nós estamos aqui nos preparando. Eu estou aqui me preparando. E quando eu vou tendo luz em algumas coisas na minha vida, que, irmão, talvez pareça bobagem, né? A gente vai deixando, vai passando algumas coisas, e a gente vai se acostumando com algumas coisas, e vai achando, isso aí não tem nada a ver. Mas isso aí é bobagem. Irmão, o que é costume, mais uma vez eu vou repetir para vocês. O que é costume a gente muda, costume muda. Os costumes eles podem mudar. O que não vai mudar? Os princípios. Os princípios da palavra de Deus, eles continuam sendo o mesmo. A verdade do Evangelho, ela sempre vai nos confrontar e denunciar a nós mesmos. Nos apontar. Quando nós apontamos a nossa vida para a cruz, nós seremos denunciados pela cruz dos caminhos errados que estamos tomando, das decisões equivocadas que nós tomamos. Um Evangelho que nos confronte a mudanças todos os dias. Este é o verdadeiro Evangelho. Como pastor, eu não estou aqui para apontar o dedo para esse ou para aquele, ou dizer isso ou dizer aquilo. Como pastor, eu estou aqui para mostrar a cruz. Eis a cruz de Cristo e seus ensinamentos. E aí, a aplicação é sua, é minha. Nós aplicamos em um mundo onde a diversidade é muito grande, polarizações são imensas, pensamentos são distintos. Nós precisamos continuar defendendo o que Jesus ensinou. Não é o que eu penso. De verdade, eu gosto tanto de vocês que se eu pudesse eu ajustava. Sabe aquela pessoa que se você pudesse você dava um jeitinho para ela? A gente gosta de vocês. Se a gente puder, dá um jeitinho. Mas tem coisa que não dá, Natan. A gente tem que seguir a regra, né? Seguir a Bíblia. Não é? Nós queremos entregar a verdade. Porque depois não adianta falar aqui uma coisa, depois chegar lá no céu é outra, daí você vai falar o quê? Mas aquele pastor lá que enganou eu. Eu não. Tenho o compromisso de falar. E aí você vai vivendo, quanto mais eu renuncio, mais eu vivo promessas. A promessa. E deixa eu dizer a você um negócio pesado aqui, talvez mais difícil ainda. Às vezes você vai renunciar desta vida para viver as promessas da eternidade. E aqui você vai só carregar a cruz. Nem um glória a Deus. Nem um aleluiazinho para ajudar. Mas é verdade. Às vezes, irmãos, nem tudo vai dar certo, viu? Pastor, ali na igreja do vizinho tudo vai dar certo. Mas não vai. É mentira. Como morreram os 12 apóstolos pós Jesus? Como? Arrastado pelas ruas. Um foi queimado dentro de um tacho de óleo fervente. O outro foi crucificado de cabeça para baixo. O outro foi decapitado. Faça um breve histórico,
um rápido estudo e você vai encontrar como morreram os 12 apóstolos, que renunciaram tudo, que largaram tudo, que deixaram tudo. Nós não deixamos nada, irmão. Vamos combinar que a gente está vivendo bem, num país maravilhoso, liberdade religiosa. Se você quiser cultuar a cadeira, fazer uma igreja, agora essa cadeira aqui é santa, e eu vou cultuar a cadeira. Culto da cadeira. Pode fazer, você vai poder abrir. Até CNPJ você abre, me contrata, eu faço um estatuto para você, CNPJ da sua igreja, igreja do culto da cadeira. E o Brasil deixa. Nós estamos num país maravilhoso. Não estamos sendo perseguidos. Porque falam mal da gente da internet. Falando mal de mim na internet, falam bem pior. Vai lá pro Irã, você vai ver o que vão fazer com você lá. Falar mal da gente na internet, grande coisa. A gente tem que ter proporção das coisas, irmãos. Ter proporção das coisas. Nós estamos vivendo num lugar abençoado. Então, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos e vemos que eles renunciaram tudo, Roberto, e como foi o fim da vida deles, achar que aqui está maravilhoso. Está tudo maravilhoso. É que a gente perde a noção de proporcionalidade. De proporcionalidade das coisas. Então as nossas renúncias aqui, elas vão gerar, talvez para nós, peso de glória. Ou seja, bênçãos celestiais. Vão gerar promessas nesta vida? Vão. Jesus falou para Pedro: vocês que deixaram tudo vão receber 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Mas quando Jesus fala isso para Pedro, ele fala no contexto para a igreja, né? No geral, porque Pedro mesmo se lascou. Essa é a verdade. O único, salvo o melhor juízo, o professor Felipe está por aí, o único que morreu de morte natural foi João. Assim, e morreu de morte natural, exilado na ilha de Patmos. Então ele foi exilado numa ilha, que foi onde ele recebe a revelação do Apocalipse. Mas morre lá, exilado. O resto, tudo lascado. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas, deixa eu ter um tempinho ainda, porque as nossas renúncias, elas não podem ser condicional. Ou seja, eu estou renunciando isso, mas eu quero receber isso. Eu estou renunciando e eu posso receber, eu creio que eu posso receber. Eu tenho convicções de fé que eu posso. Mas se não receber, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Que Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu vou continuar renunciando a minha vida por amor ao Evangelho. Amém? Às vezes você renuncia a sua vida por amor ao Evangelho e você ganha perseguições, afastamento, gente que não gosta de você, família que te persegue, e etc. Faz parte. Faz parte. É a cruz que nós temos que carregar. E nesses dias, defender o Evangelho com firmeza, defender a doutrina da palavra de Deus, é muito importante. E só pode defender aqueles que conhecem. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade nos libertará. Como é importante nós buscarmos conhecer e viver o Evangelho todos os dias. Conhecê-lo e colocá-lo em prática na nossa vida. Esse é o nosso maior desafio. Para além das promessas, nós precisamos viver, conhecer e viver o Evangelho de Cristo, que são os seus ensinamentos. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Mas ele também disse: aquele que vem após mim deve andar como, aquele que quer Cristo deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou. Nós acreditamos no Evangelho que abençoa, que prospera, que faz uma vida, porque é promessa. É promessa, promessa. Vida abundante é promessa. Mas antes da vida abundante, nós precisamos estar dispostos. Há de se haver uma disposição em defender o Evangelho de Cristo. E a pergunta que se faz necessária é essa: você tem defendido o Evangelho de Cristo? E defender o Evangelho de Cristo não é ir no meio da praça, fazer pregação, não. Defender o Evangelho de Cristo é com a sua vida.
com a prática do Evangelho na sua vida. É se manter firme, mesmo fora do ambiente religioso. Então Paulo está dizendo assim, ele encerra o texto dizendo assim: olha, eu mantenho o Evangelho na minha vida em meio aos árabes, e voltei a Damasco, estou defendendo o Evangelho em todo lugar que eu estou passando, eu estou defendendo o Evangelho, independente da cultura desses povos, porque eu não tenho compromisso em agradar aos homens, mas eu tenho compromisso em agradar a Deus. Em agradar a Deus. A defesa do Evangelho é o nosso compromisso em agradar a Deus, o nosso desejo de agradar a Deus. E sabe quando isso acontece? Vem uma promessa. Sabe qual é, Márcia? A Bíblia diz: agrada ao Senhor, e Ele concede os desejos do seu coração. Eu encerro fazendo essa pergunta: a nossa vida e o Evangelho que nós estamos vivendo tem agradado a Deus, aos homens ou a nós mesmos? A Deus, aos homens ou a nós mesmos? E quem é que vai responder essa pergunta? Cada um no seu coração. O Evangelho que eu estou vivendo, os ensinamentos, a fé que eu estou vivendo, tem agradado a Deus, aos homens ou a nós mesmos? Agradar a nós mesmos é quando nós fazemos um Evangelho que é para nosso desencargo de consciência. Explico de forma prática. O Evangelho por desencargo de consciência é aquele assim, ó: já fui na igreja, já fiz a minha parte. Entendeu? A pessoa tem esse sentimento: não, já fiz a minha parte. Se eu não puder fazer o bem, o mal também não faço. Nossa, ó, parabéns. É o Evangelho do desencargo de consciência. Já fiz. Está entendendo? Ou o Evangelho para agradar os outros. O Evangelho para agradar os outros. Um exemplo clássico do Evangelho para agradar os outros é aquele marido que a esposa não aguenta mais ele e fala assim: ó, eu vou largar de você. Na semana que ela fala que vai largar dele e vai à bala, sabe o que ele faz? Ele pega a Bíblia. Na semana. Põe embaixo do braço. Agora eu vou para a igreja, bem. Agora ele vira um santo. Naquela semana, aí ele busca o Evangelho para agradar ela, para ela não ir embora. Ele não quer Evangelho nenhum, não transformou a vida dele quase nenhuma. Nada. É só naquela semana. Na semana seguinte o pau come de novo. Porque não é o Evangelho da transformação. É só para agradar. Só para amenizar ali, né? O jovem que começa a vir à igreja porque está interessado numa mocinha lá na igreja. Ele quer, tipo o pastor Ramon, quando começou a vir à igreja. Estava interessado na Stephanie, né? Mas daí deu certo, né? Converteu de verdade. Mas a pessoa faz isso. É um evangelho por conveniência. Por conveniência. Agora, o evangelho para agradar a Deus, esse sim. Independente se o marido vai, se a esposa vai, se a menina que eu gosto vai, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu realmente me batizei, eu realmente quero viver. Eu quero conhecer esse evangelho. Eu quero ser transformado por ele. Ainda que eu tenha que renunciar coisas que eu gosto, mas eu quero realmente, independente se o fulano vai, se o ciclano vai, se acontecer, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, independente do que aconteça, eu quero um evangelho da cruz na minha vida, um evangelho que agrade a Deus, um evangelho que tenha renúncias, transformação, porque quando eu vivo este verdadeiro evangelho, todas as promessas de Deus chegam na minha vida, se estabelece, e a maior das promessas se cumprirá, porque um dia Jesus irá olhar para você e dizer: vindes benditos de meu Pai, possuí a terra que eu preparei para vocês por herança. Há um lugar preparado na eternidade para todos aqueles que separaram a sua vida para viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem crê nesta palavra, glorifique o Senhor por ela.
Eu estou vivendo o verdadeiro evangelho.